Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, ainda para repercutir com vocês e trazer fatos novos, novidades que os grandes veículos de comunicação não estão trazendo sobre esse escândalo gigantesco que mexe com pessoas como eu, você, o mundo civilizado aqui no Brasil, envolvendo o clã Bolsonaro e altos ex-servidores da República do nosso país e, infelizmente, alguns egressos das Forças Armadas. Essa situação toda envolvendo joias, apreensão de Receita Federal, tentativas de esconder crimes, nos envergonham perante o mundo. Mas não chegam a ser surpresas, né? Porque o mundo civilizado já sabia do perfil moral, perfil ético, perfil psiquiátrico, perfil psicanalítico dessa gente que passou pelo poder aqui no nosso país. Então, esse episódio apenas confirma tudo aquilo que já se sabia. Mas, para nós, a situação não é apenas jornalística ou é um folclore. Ela é uma situação que merece uma investigação e uma responsabilização criminal desses sujeitos todos. E, diante de tudo que a gente já tem de provas, de material que circula pelas redes, inclusive, já é possível a gente cravar algumas situações em relação ao futuro de alguns personagens que se envolveram nessa história toda. Vou conversar com vocês sobre essas situações todas. Quem sabe nós aqui também não estamos dando mais subsídios para a imprensa abordar algumas situações que ela ainda não está abordando e que sirva também para as autoridades policiais levantarem algumas questões também. Bom, vou falar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa linha aqui de debates, a se inscrever aqui, a se colocar também aqui nos nossos chats com as suas opiniões, mandarem também os seus comentários também, dar o seu joinha e, se puder, se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais integrado, mais engajado aqui com as nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir aqui. Gente, olha, essa história toda envolvendo essas joias milionárias, né? Isso não consegue convencer ninguém. É só aquela pessoa que quer se enganar mesmo, a pessoa que ela não quer enxergar a verdade. Vou começar o nosso papo aqui resgatando de novo a fala do ex-ministro de Minas e Energias aqui no nosso país, o senhor Bento Albuquerque. O senhor Bento, ele foi almirante, né? Eu fico preocupado que tipo de comando esse cidadão andou exercendo aqui no nosso país, porque diante do seu comportamento, das duas, uma. Ou ele estava servindo ali como um sujeito de crime, ou ele é um verdadeiro idiota, um verdadeiro bobo, um verdadeiro trouxa. E aí a gente fica nessa situação ambígua. Nós tivemos um trouxa, nós tivemos um otário comandando tropas aqui no nosso país, ou a situação está por um outro campo. Imagine o Brasil envolvido numa guerra tendo esse cidadão aqui com esse tipo de mentalidade que ele está expondo, comandando as ações militares. Mas só para a gente não ficar aqui na especulação, me ajuda aqui a entender o que aconteceu. Gente, vamos lá. Ocorreu foi o seguinte, quando eu estava saindo, primeiro que eu fui lá representando, né, o governo brasileiro, no caso, o presidente, né? Certo. E aí, no final da viagem, eu indo para o aeroporto, chegou lá um enviado, né? Gente, o cara estava indo para o aeroporto, depois do encontro oficial, aí chega um enviado do governo da Arábia Saudita e entregou 2 caixas, né? E 2 pacotes. Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Pois não. E aí, esses pacotes foram distribuídos nas malas, né? E uma ficou com o Marcos Soeiro e a outra eu não sei com que membro da comitiva, mas nenhum de nós sabíamos o que era aquelas caixas, né? E eu acho que foi o Marcos Soeiro que assinou o recibo daquilo. Então ele acha que foi o Marcos Soeiro que assinou o recibo daquilo. Então teve um recibo. O Marcos Soeiro, ele ficou com a cópia desse recibo. O recibo estava dizendo para quem que era o presente ou os presentes. Ele não recebeu, mas pelo menos ele teve cuidado de tirar uma foto, né? Olha, deixa eu tirar uma foto desse recibo aqui. Não tem recibo? Então a coisa veio para o Brasil clandestinamente. O funcionário, ele se dirigiu à fila da Receita Federal, onde normalmente passam as pessoas que não têm nada a declarar. Gente, tem um fato
que surgiu hoje, que é a segunda caixa contendo também outras joias. Essa segunda caixa só foi entregue para o governo brasileiro no dia 22 de novembro, já agora, quando todo o escândalo já estava rodando dentro da administração pública, todo mundo já sabia. Então, alguém estava com essas outras joias que não foram avaliadas ainda, a gente vai precisar de investigar essa situação, elas foram devolvidas. E aí tem algumas notícias aí que são notícias absolutamente truncadas, né? Olha, senhor almirante, o senhor acha que esse tipo de versão, aliás, ex-almirante, né? O senhor acha que tem alguém dentro das Forças Armadas do nosso país que acredita nisso que o senhor está falando? Qual a impressão que o senhor está passando para essas pessoas? Que o senhor é um homem preparado? Ou o senhor estava envolvido num crime, ou o senhor simplesmente é um otário. O senhor estava ali representando o Brasil, fazendo papel de trouxa, de mula, né? E mais do que isso, né? Consciente depois do problema, o senhor se envolve numa situação que a gente vai ver aqui mais para frente. Vamos lá. Então teve essa situação. O ministro, à época, ele foi para esse evento aqui. A Arábia Saudita deseja alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Esse evento aqui foi um evento chamado, um evento preparatório à COP26, chamado Arábia Verde, enfim, eu anotei aqui, né? Mas só para dizer que ele teve de fato nesse evento aqui, chamado Inicia Verde do Oriente Médio. E essa cúpula aí, gente, teve gente do mundo inteiro. Eu peguei aqui, fui resgatar aqui, peguei aqui algumas cenas dessas conferências, né? Enfim, pessoas do mundo inteiro aqui. O negócio estava bem movimentado, né? Enfim. E o ministro Bento teve nesse encontro aí. O jornal O Globo de hoje está com uma notícia meio torta. Documentos mostram que o governo Bolsonaro disse à Receita que joias iriam para o acervo presidencial. Bom, a matéria parece até que justifica, né? Que houve algumas lacunas de informação, que o governo tinha tomado alguma atitude para acrescentar isso ao acervo presidencial. O que é mentira, isso só foi feito depois. Depois que o escândalo foi descoberto, é que se tentou esquentar a história, se fazia um ofício para um lado, ofício para o outro, mas até agora não apareceu nenhum documento do governo árabe, do governo saudita, dando presentes para o Brasil ou para a presidência da República. Quando não há uma formalidade, nós estamos falando de algo que é fruto de corrupção, nós estamos falando de propina. E por que a gente pode cravar que isso foi propina e que isso é propina? Por outras situações também, né? O ministro Bento, o ex-ministro Bento, depois ele publicou a foto aqui do ministro árabe dando a eguinha pocotó, né? A eguinha pocotó ali, simplória, ela não parece carregar aquelas joias todas dentro dessa eguinha. Mas na base, aí que está a malandragem, né? A base ali esconde o estojo onde estão as joias, né? Por que isso não foi aberto ali para mostrar para o ministro Bento, né, nessa foto? Olha aqui, estão as joias aqui, né? Então, olha só, senhor Bento, 16 milhões e meio de reais, tá? É o presentinho que a gente está mandando para a primeira-dama e lá para o presidente do seu país. Aqui a gente pega, resgatando alguns jornais da época, Bento Albuquerque está na Arábia Saudita para debater parcerias e se prepara para viajar para Glasgow durante a COP26. Bom, aqui a foto dele, né, com a eguinha pacotó. E é o seguinte, gente, com tantos líderes mundiais, porque lá nessa conferência do Verde, né, da Arábia Saudita, esteve presente também um emissário do governo Biden, o senhor John Kerry, emissários do governo britânico. Aliás, o rei Charles apresentou-se lá nessa conferência, através de teleconferência, né, falando para as pessoas ali também que estavam presentes, e vários líderes e chefes de Estado. A pergunta que a Polícia Federal tem que começar a investigar na sequência é a seguinte: todo mundo ganhou a aguinha pocotó com 16 milhões e meio embutidos e mais relógio e tal? Todo mundo? Ou foi só o Brasil? Foi só o ministro Bento que foi objeto desse presente especial? Detalhe, sem nenhum tipo de encaminhamento, né? Você dá um presente sem mandar bilhete, né, explicando, olha, não teve absolutamente nada. Bom, aí a tropa de choque está tentando
esconder esse assunto aí, tentando perverter alguns fatos. Aqui é a Camila Parker, né, a esposa do rei Charles, né, que não ganhou o colar, né, de 16 milhões, né, só a dona Michelle, que foi a destinatária, né, a senhora Jill Biden, né, ela também não recebeu o colarzinho também de 16 milhões. Os emissários saíram correndo ali para entregar os cavalinhos, as eguinhas pocotós no aeroporto, entregaram lá para o secretário norte-americano, entregaram para o britânico também, o francês, todo mundo saiu recebendo uma eguinha pocotó assim, correndo no aeroporto. Então, gente, Almirante, que vergonha, que situação vexatória. Agora é mais do que isso, né? Nós estamos falando de crime. Gente, esse tipo de presente, é claro que ele está envolvido com alguma situação que não foi revelada ainda e que a Polícia Federal irá investigar, né? Aqui temos, ex-ministro diz que joias foram devidamente incorporadas ao acervo. É mentira, não teve joia incorporada a acervo nenhum. As joias foram apreendidas, elas iriam para leilão, porque em nenhum momento o governo brasileiro fez um ofício direto, claro, evidente, mostrando que aquilo foi um presente oficial para ser entregue ao governo. Gente, ninguém dá um presente de uso pessoal para ser exposto como um presente institucional. Então, você quer dar um presente para a nação, você dá um colar de diamante para fazer o quê? Para ficar exposto em algum lugar? Ou para ser utilizado, ou ser rachado, os diamantes ali servirem para serem distribuídos para A, para B ou para C. São situações que a gente fica confortável para fazer esse tipo de especulação, porque é muito escabrosa. Não ter um recibo, é claro que é uma coisa fria, uma coisa que viria por baixo. Eu remeto para vocês a seguinte pergunta: se a Receita Federal não tivesse descoberto esse assunto, essas joias preciosas, esses 16 milhões brotariam, o funcionário que estava ali, ele iria entregar a coisa oficialmente, iria fazer um protocolo, ele que não tinha nem recibo da procedência dessa mercadoria. Então, gente, não tem como escapar dessa conclusão que nós estamos diante de crime de corrupção, de propina. Não tem como a gente ter outra conclusão, a não ser que a defesa dos envolvidos nessa história diga: olha, todo mundo ganhou esse presente lá na conferência, nós também ganhamos, não teve nada demais aí sobre esse aspecto. E mesmo que tivesse sido um presente geral, essa situação teria que ter sido documentada, porque a legislação brasileira não permite. Enfim, aqui, aliás, essa matéria aqui, como é que é? Voltando aqui, Bolsonaro nega ter pedido joias de presente à Arábia Saudita e se diz crucificado. Ah, coitadinho. Você acha que corrupto assume que pediu algum tipo de benefício? Bom, com esse tipo de evidência, né, não precisa ter pedido absolutamente nada. O fato objetivo foi esse aqui, ó. Bolsonaro encontrou o embaixador saudita no mesmo dia que ex-ministro trouxe joias de Michele. Esse presidente não acompanhou Bento Albuquerque durante agendas em Riad, mas participou de jantar com diplomatas árabes em Brasília no dia 25. Né? Então, estava tendo algum tipo de articulação, né? A coisa não estava perdida no espaço, não. E aí os árabes arrematam a refinaria aqui no nosso país por uma mixaria, por metade do preço. O árabe gosta de fazer negócio, né? Eles gostam sempre de ter uma negociação onde tem algum tipo de vantagem. E quando eles têm uma vantagem muito grande, pode rolar um presentinho, pode rolar alguma coisa, né? Bom, o Fábio Van Garten é um desses que estão tentando esquentar o inesquentável, né, se é que a gente pode usar essa expressão. Ele publica aqui um ofício do Bento Albuquerque dizendo para o príncipe árabe, lá para o sheik árabe, que o presente que foi recebido aqui no nosso país, né, foi muito bacana, que, enfim, eles estão muito felizes com o presente que foi recebido, que está sendo incorporado ao patrimônio da presidência da República. Só que tem um negócio, nesse ofício aqui, o ministro Bento não informa
que é a eguinha Pocotó. Ele não fala que presente é esse, o valor desse presente, não se reporta nenhum documento oficial que deveria ter sido emitido pelo governo árabe, enfim. E numa data muito posterior, a patifaria toda ter sido descoberta. O ofício é do dia 22 de novembro, quando a apreensão foi no dia 25 ou 26 de outubro. Então, gente, são situações que absolutamente nos permitem afirmar que nós estamos diante de um crime de corrupção. É propina, a não ser que, como eu disse para vocês, todas as pessoas nesse encontro tenham recebido também um mimo, que o mimo tenha sido dado nas mesmas circunstâncias, porque se foi dado exclusivamente para o Brasil, isso denota uma coisa muito séria envolvendo a venda de uma refinaria aqui no nosso país, que está custando caro para o povo brasileiro até os dias de hoje. Então são situações que eu estou trazendo aqui para a sua análise. Mande seus comentários para cá. O que você acha dessa história aí? Tem mais alguma situação que eu não percebi aqui que vale a pena a gente comentar para repercutir ainda mais? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu volto aqui porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Um grande abraço. Tchau.